Então, boa tarde toda a gente. Começo como geralmente lá em São Tomé as pessoas se cumprimentam, então boa tarde toda a gente. Então, deixa eu voltar aqui. Então, hoje eu apresentarei o trabalho Linguagem, Raça e Decolonialidade, Reflexões e Desafios para as Políticas do Programa Eleitorado nos PALOP. Então, justamente buscando entender que língua é essa que nós devemos difundir, pensando no contexto dos PALOP, mais especificamente em São Tomé e Príncipe, em que mais de 90% das pessoas falam português. Então, nós vemos nos documentos oficiais, né, no nosso edital, que o principal objetivo do programa, então, como leitores, devemos promover a língua portuguesa na variante brasileira nos países de atuação dos leitores. E aí aqui eu trago alguns questionamentos iniciais, né, dessa promoção da língua portuguesa. Qual perspectiva será adotada para se pensar sobre o que é língua, linguagem? Qual língua portuguesa será promovida? Ali no edital diz que é a variante brasileira, mas quais variantes brasileiras? De que modo, com qual objetivo, para quem? E, principalmente, eu acho que uma questão central na discussão que eu apresento hoje, quais são as ideologias raciolinguísticas que sustentam as nossas ações enquanto agentes políticos educacionais? Então, considerando que essas ideologias raciolinguísticas elas associam a linguagem como um espaço de purificação e limpeza do projeto colonial, né? Então, como que nós podemos romper com isso? Então, de onde que eu parto, né? Então, eu trago a perspectiva raciolinguística, que vai entender raça e linguagem como um fenômeno colonialmente constituído, a raça não só como uma propriedade do corpo em si, mas como uma construção discursiva sobre corpos. E, quando nós pensamos a história da humanidade, atrelando a construção de raça, conjuntamente com a criação da modernidade, né, nós vemos que essa criação ela é oriunda do colonialismo, do nascimento do capitalismo e dos Estados-nações, que se sustentam na reprodução das desigualdades, né? E aí, então, nós temos aí o racismo que materializa a sua forma de dominação a partir da linguagem. Então, Gabriel Nascimento, no livro Racismo Linguístico, vai falar sobre isso, né? E o racismo é a estrutura de onde germinam os discursos da colonialidade, porque se o colonialismo terminou, a colonialidade ela segue sendo reproduzida, né, nas práticas de linguagem. Então, a linguagem ela é uma prática social estruturada também, atrelada à produção da diferença social e da desigualdade. Então, ela não é simplesmente só como uma prática social, mas ela também reproduz desigualdades, né? E aí nós temos as construções dessas ideologias raciolinguísticas. A raciolinguística, então, essa perspectiva que eu estou seguindo, ela entende a naturalização da raça-linguagem como parte de uma formação colonial da modernidade e a sua desnaturalização e desestabilização como parte de um projeto de contestação à supremacia branca. Então, assim, não é simplesmente uma descrição sobre o que acontece, sobre a colonialidade, mas também uma luta por justiça social que conteste a supremacia branca, que é a questão-chave do problema. Tá? Então, sobre São Tomé e Príncipe, desconfigurou ali um pouquinho. Então, sobre o contexto em que eu estou atuando, né? É um país de 200 mil habitantes, é o segundo menor país africano. Fica localizado no Golfo da Guiné, então próximo ao Gabão, à Guiné Equatorial. E, para além do português, nós temos outras línguas, como o forro, angolar, cabo-verdiano, lunguie, e algumas outras línguas que não estão registradas no censo, mas que também são faladas pela população. E, deixa eu ver aqui, nós temos também, nos documentos oficiais, umas propostas curriculares para o ensino de português no exterior, que fala justamente sobre essa questão do encontro da língua como prática social, desse português intercultural. E aí, nesse documento, nós já temos uma diferença em relação ao edital, que diz, para além da promoção do português do Brasil, que também é importante que nós consideremos as variedades locais, né? Mas, se vocês lerem um artigo do nosso querido Alexandre Martins, da Tabata Quintana, eles têm um artigo que fala sobre... Eles analisam as propostas curriculares, né?
E eles comentam um pouco sobre essa romantização que, às vezes, há nessa proposta, ao se pensar sobre esse encontro das línguas, né? Que algumas vezes aparece de modo romantizado, e a interculturalidade associada à lusofonia, né? Então, aqui nós temos um texto do professor Nathaniel Ningomani, é um professor moçambicano que justamente fala sobre a lusofonia, quem quer ser apagado. Mas, enfim, vou pular essa parte, porque também nós já discutimos um pouco sobre isso. E, no dia 5 de maio, nós tivemos a Paulina Chiziane falando, né, do desejo dela de que a língua portuguesa fosse realmente de todos, né? Então, isso quer dizer que ela não é de todos, né? Então, como que nós, nesses contextos, podemos, então, promover ações que pensem uma língua portuguesa que, de fato, assim, vai a essa proposta de que seja de todos e não só de alguns, né? Então, eu fiz não, na verdade. Os meus estudantes do curso da disciplina de Introdução aos Conceitos Linguísticos, eles fizeram entrevistas com 80 santomenses, com perfil dos entrevistados, né, 36 mulheres, 44 homens, e de idade entre 12 e 62 anos, justamente para saber sobre a percepção das pessoas em relação sobre o que era a língua, como é que era a relação delas com a língua portuguesa, que língua que as pessoas falavam. Então, eu vou ter que pular um pouco essa parte da entrevista e ir para os resultados pela questão do tempo, mas só chamando a atenção ali nessa parte do que língua você fala, que algumas pessoas disseram, eu falo português, essa língua que branco ensinou nós. Alguns diziam que falavam dialeto, então nem consideravam essas línguas nacionais como língua. Falo português, que é a nossa língua materna, e também crioulo de São Tomé. Como é que a sua relação com a língua portuguesa é boa, mas como somos santomenses, cometemos alguns erros na linguagem. Então, muitas pessoas também não consideravam a língua que falavam português como sua própria língua, né? Ou então achavam que não falavam bem português porque eram santomenses, né? Mas, enfim, se eles já sofreram preconceito pela forma como falam, eu vou pular um pouco as perguntas. Falar também das produções que alguns alunos fizeram, falando sobre a relação deles. E aí, então, um aluno fez uma produção comentando que, quando ele estava na escola, os professores dividiam os alunos em fileiras por alunos bons, a fileira dos bons, dos burros e dos normais. E os alunos cabo-verdianos eram os alunos que estavam na fila dos alunos ruins, porque não sabiam falar português, né? Então, essa ideologia monolíngue também muito presente. E, nesta outra crônica, uma aluna relata que, na universidade, agora nem eu vou conseguir ver daqui, mas que ela relata, vou só ler esse trechinho, que um professor na universidade, eles iam apresentar um trabalho, e uma aluna estava falando, boa tarde, professor, e aí o professor interrompeu a aluna para dizer, aqui em São Tomé dizemos professor, e não professor nem professor. Vocês devem saber pronunciar bem as palavras e não se deixar influenciar pelas novelas, filmes e sotaques estrangeiros, entenderam? Então, pode continuar. Então, só para mostrar um pouco desse contexto, como essas ideologias elas estão presentes na sociedade e também na própria universidade, né, no contexto em que eu atuo. Então, algumas questões que eu trago, né? Essa relação complexa de tensionamento entre essas diferentes normas do português e das outras línguas faladas no país, presentes também em categorias como nacionalidade, classe, etnia, raça, em conjunto com a linguagem, que evidenciam distintos projetos de sociedade em disputa, né? E também em que língua ou em que línguas eu vou dizer quem eu sou, né? E com quem eu quero me filiar ou me aproximar. Então, muito presente também a questão da ideologia monolíngue, então, a questão de interferências das línguas no português, a contaminação, o desvio é algo muito presente também, essa ideia, a ideologia do português padrão e esse reforço ao purismo linguístico, e o português europeu ainda como modelo a ser seguido, né? Então, são essas questões em São Tomé. E aí, algumas ações aqui que eu vou apresentar, que eu realizo no programa Leitorado.
Então, um exemplo que justamente são propostas contra-hegemônicas a essas ideologias raciolinguísticas. O primeiro projeto é o Sabráfrica, que é um sarau Brasil-África, que foi idealizado por mim e pela leitora Caroline Schauer Neves, em que alunos dos leitorados que estão presentes em África se reúnem para declamar poesias de autores brasileiros, de autores dos países dos estudantes, e as declamações são feitas em português e também nas línguas nacionais. Então, eu chamo a atenção para esse lugar que não é só uma promoção do português em si, mas que também os alunos declamam nas línguas, nas suas próprias línguas, né, nas línguas dos seus países. Essa questão também do lugar de escuta, né, de nós, como leitores, não apenas levarmos a nossa cultura, mas também ter esse lugar para saber, né, o que é que está acontecendo nesse país, o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão produzindo. Essas redes também entre os PALOP, África do Sul e Brasil, porque não é só o que a gente, como eu falei, nessa questão de não é só o que a gente vai levar, mas também pensar como essas Áfricas estão presentes no nosso próprio país, né? Então, pensar o que a gente tem para aprender com essas culturas e como elas já estão presentes no nosso país, mas elas estão invisibilizadas, né? Então, visibilizar essas outras culturas. E também essa questão da literatura como desestabilizadora desses projetos coloniais, né? Porque eles também apresentam muitos poemas que falam também sobre essa questão também, essa questão de colonialidade. Também tivemos um projeto que se chama Ilha de Palavras, em que a escritora Cristiane Sobral ela realizou uma oficina de poesia, e depois os estudantes criaram seus próprios poemas, e nós lançamos um livro e fizemos depois também um sarau com essas produções, e que também foi em português e em forro. E nesse livro, no dia do lançamento, nós tivemos a apresentação da Conceição Lima, que é uma escritora santomense, que leu o livro e depois fez a apresentação sobre as suas impressões. Então, foi um momento muito legal, principalmente se nós pensarmos nessas poucas produções desses países que chegam a nós, né? Então, ter pessoas produzindo, os alunos se apropriando da língua para poder dizer as questões que são importantes para eles a partir da literatura, também foi algo interessante. Outro projeto, o segundo simpósio de língua portuguesa de São Tomé e Príncipe, Educação Linguística e Educação Literária, desafios para a formação de professores em São Tomé e Príncipe. Então, nós tivemos diferentes professores do Brasil, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de Portugal, então, apresentando seus trabalhos. Aí chama a atenção para o primeiro deles, da professora Adriana Lopes, que é por uma prática pedagógica translingüe e antirracista, então, que são propostas justamente para que as pessoas pensem sobre essas questões ideológicas também, né, para pensar outros modos também de se pensar a linguagem, né, e também o ensino. A professora Ana Souza, então, ela também fez uma apresentação sobre sobre letramento de resistência, mas pensando em São Tomé e Príncipe, porque ela também já viajou para São Tomé e fez projetos no país. E tivemos também o exemplo do professor Ezequiel Bernardo, que é um professor angolano, que falou sobre esse português do desengano, tensões e desafios para o ensino de Angola. Então, essa ideia do português ideal e o português real, e o que nós podemos fazer com esse ensino, né? Então, justamente, propostas que levam a essa reflexão sobre essas ideologias, como elas estão presentes, né? E trazendo outras alternativas e modos de se pensar. Temos aqui também um projeto de biblioteca itinerante, eu já apresentei no ano passado sobre essa biblioteca, e também, então, não vou me alongar muito, mas só para dizer que nós temos, esse aqui é o grupo, né? Aumentamos mais neste ano, o grupo de mediadores de leitura que vão para diferentes partes de São Tomé para levar a literatura infanto-juvenil para as crianças. E aí também chama atenção para as obras, que eu também tento levar obras afrocentradas para que as crianças consigam se ver representadas ali com personagens negros, né?
Ali tem um menininho interagindo com a obra, enfim. Ali, nesse caso, a gente tem uma dramatização do livro do Chico Buarque, da Chapeuzinho Amarelo. Então, é afrocentrado, mas não quer dizer que seja só com livros de personagens negros, mas os próprios estudantes também fazem os personagens, né? Aqui alguns exemplos. O Festival da Negritude também, tivemos a discussão sobre o Dia da Consciência Negra, Cine Debate, Sarau de Teatro e Poesia, com uma associação mesmo de São Tomé, então as parcerias também locais. Orientação de TCCs, então, Entre Línguas Circulamos, discursos e ações sobre multilinguismos em aula de língua portuguesa em São Tomé e Príncipe. Então, o trabalho do Elebrac, que inclusive, ganhou no concurso do IUP do Itamaraty, da revista... Como é que é o nome da revista? Platô, exatamente. Então, ele ganhou esse prêmio. Outro trabalho também de TCC do meu estudante, meu orientando, Jacques Silai, que é justamente sobre a produção de um jornal escolar em que os próprios alunos pensaram nas temáticas que são relevantes para eles, né, na escola, e criaram, então, esse jornal, o Cumaquaçá, na escola de São Fenícia. E aí, depois, esse jornal foi publicado na escola, então os alunos ficaram muito felizes por eles serem os protagonistas, né? Então, essas publicações e essas publicações em português, também tentando justamente fazer com que as pessoas se apropriem dessa língua para poder dizer para elas o que é importante no contexto delas, né? E aí, exemplos de sala de aula, com as produções também de materiais didáticos. Já estou finalizando, Cíntia. E aí, só o último exemplo da aula de literatura brasileira, dos contos indígenas brasileiros, em que agora nós vamos ter uma produção de um jornal literário dos alunos nesse curso. E aqui, num dos textos, a Tânia fala, depois de ter lido o livro do Contos Indígenas Brasileiros, também ter lido crônicas do Daniel Munduruku e mais poemas da Márcia Cambeba, que ela fala assim: aprendi com a obra que os indígenas valorizam muito tudo o que há na terra. São povos inteligentes e com uma cultura consistente e organizada. Anteriormente, achava que eles fossem um povo preguiçoso e sem muito conhecimento. Depois de ler a obra, entendi que estava totalmente errada. E era eu quem não tinha muito conhecimento sobre os povos indígenas. Percebi que temos muito que aprender com o exemplo deles. Enfim, então, como esse trabalho também é para quebrar preconceitos, né, sobre alguns estereótipos, né, que as pessoas têm sobre quem são os indígenas, né, enfim, nesse caso, né. E aqui os desafios, então, nessa proposta, né, de contestação à supremacia branca, os desafios: necessidade de se promover políticas linguísticas que contribuam para o combate ao privilégio branco, que eu acho que é a questão que tem que ser pensada e refletida, né, não só por os leitores negros que estão aqui, mas por todo mundo, né. Desenvolver mais o lugar de escuta, não só o de fala, o fortalecimento das redes entre os Brasis e os Palop. Projetos de letramento que contribuam para uma construção identitária em que as pessoas se reconheçam a sua própria história e que, a partir daí, expandam seus conhecimentos para aprender sobre outras culturas e realidades. E o desafio maior, né, nessa ideia de que o português seja para todos, e não só o português, né, essa construção de políticas que contribuam para que tenhamos uma redistribuição equânime do capital econômico, cultural, territorial, linguístico e tantos outros recursos que nos constituem, que levem em conta, então, essas disparidades de raça, gênero, sexualidade, classe e nacionalidade. Porque aí, sim, nós vamos poder ter, então, como eu falei, esse português para todos, né? E aí, sim, nós vamos ter essas relações equânimes, né? Ok, obrigada. É isso.